Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando mais uma vez, mais um dia na graça e na bênção de Deus com a nossa Academia Espiritual. Hoje, quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, estamos no tempo da oitava da Páscoa. Dentro do próprio tempo pascal, esses 8 dias que nós celebramos tal qual se fosse o mesmo o domingo da Páscoa. É tempo de alegria, este é o dia que o Senhor fez para nós, como diz a antífona de Páscoa. Então, é na fé, é com o coração cheio de Deus e de vontade de experimentar esse encontro com Jesus vivo e ressuscitado que vamos caminhando. Então vamos com nossa academia espiritual, a palavra de Deus, fortalecendo a musculatura da nossa alma. E hoje o evangelho desta quarta-feira da oitava da Páscoa. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém,
desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus vem nos fortalecer neste dia, neste caminho pascal que também nós estamos trilhando. Do mesmo jeito que na Quaresma, todos os anos, nós precisamos fazer um caminho penitencial, também na Páscoa, todos os anos, precisamos fazer um caminho pascal. Porque não é simples, só porque nós desde criança já aprendemos a vida cristã, que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu na cruz, que Jesus está vivo, que é Páscoa, e tudo isso não é que pronto, nós já estamos tudo beleza, compreendendo tudo. Né? É preciso, a cada ano, a gente entrar neste mistério da Páscoa, a gente se aprofundar mais na nossa vivência da Páscoa de Jesus. O texto que nós acabamos de ouvir da liturgia de hoje apresenta, na verdade, naqueles discípulos, a igreja a caminho da fé. A igreja de ontem, de hoje e de sempre, que vai caminhando na fé e vai fazendo essa experiência da vida em Jesus ressuscitado. Na escuta da palavra, o primeiro ponto, o coração arde pela presença do Senhor. Não tem uma vez que a gente não abrir a Bíblia, que a gente não meditar os evangelhos, que o nosso coração não vai arder de um modo, que a gente não vai descobrir um pouco mais, que a gente não vai sentir a vontade de amar a Deus e de corresponder a este seu amor. Muito bem. Então, o primeiro ponto é esse. Na escuta da palavra, nosso coração arde na presença do Senhor. O segundo ponto que o Evangelho também nos apresenta é na reunião eucarística, ou seja, na celebração da comunidade, sobretudo na Santa Missa, Jesus se mostra presente no meio de nós. Ele fica conosco, ele parte, ele oferece o seu pão, o seu corpo para nos alimentar. Nele, nós somos convidados também à comunhão com os outros. Por isso, assim que Jesus desaparece, os discípulos tomam o caminho de volta para onde estavam os outros discípulos, para ali comunicarem a notícia da ressurreição de Jesus. Então, 3 pontos aí. Na escuta da palavra, o Senhor faz o nosso coração arder na sua presença. Na celebração eucarística, sobretudo, ele fica conosco e nos oferece o pão, que é o seu corpo e sangue. Também nele nós somos convidados à comunhão com os outros, à vida comunitária. Nele nós somos convidados à comunhão com os outros, à vida comunitária. De fato, é preciso saber que, passada a morte de Jesus, os discípulos não estavam dispensados da missão, porque eles estavam entendendo a missão como se fosse somente na companhia de Jesus, companhia física. Mas Jesus preparou-os e agora a missão continuaria através deles.
mesmo que não fosse totalmente capacitados, mesmo que tivesse um monte de coisa ainda a compreender. Também isso retrata os cristãos desiludidos, com os discípulos de Emaús que tomam o caminho de volta, desanimados e perdidos. Nós vemos os cristãos desiludidos de todo o tempo. A desilusão da fé mostra que ainda não fizemos a experiência concreta, real e verdadeira da ressurreição de Jesus. Que ainda não compreendemos o alcance da ressurreição de Jesus. Só a experiência descoberta da ressurreição de Jesus vai permitir que o cristão supere qualquer revés da vida, qualquer dificuldade, qualquer medo, qualquer problema, qualquer situação. Porque Cristo venceu a morte. Este é o milagre maior. Então, não há milagre, não há graça que Deus não possa realizar. Vale a pena acreditar e viver isso. Vale a pena participar com fé do reino de Deus. Agora, nós precisamos também, neste caminho, ter no coração a certeza de que o Senhor caminha ao nosso lado. E se Ele caminha ao nosso lado, deixemos que a Sua palavra, que a Sua presença faça arder o nosso coração. Deixemos que o Evangelho guie os nossos passos, para a gente compreender a própria missão, a própria vida de Jesus e a vida da igreja. Busquemos também na Eucaristia a força e a certeza da presença de Jesus vivo e ressuscitado. Mas este Evangelho ainda nos ensina: Jesus não se obriga à nossa companhia. Portanto, é necessário que em nossa oração desejemos: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde. O que já é tarde? A noite da nossa incredulidade, das nossas dores, dos nossos medos, das nossas incertezas. Só a presença de Jesus ressuscitado, que oferece o seu corpo como alimento, pode abrir os nossos olhos e nos dar coragem. Então é preciso percorrer até o fim o caminho com Jesus, querer ficar com Ele. E esses 3 pontos aí: escuta da palavra, Eucaristia e a profissão de fé. A profissão de fé do desejo do Senhor e de anunciar para os outros: nós vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor. Muito bem, vamos à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Para o alongamento da nossa primeira etapa, você já sabe: invocar a presença do Espírito Santo, pedir os seus dons. Hoje, quem sabe, pedindo também ao Espírito Santo essa coragem de sempre escutar a palavra de Deus, de estar em comunhão com Jesus, de desejar que Ele fique sempre contigo. E o silêncio amoroso. Colocar-se amorosamente, oferecer alguns minutinhos da sua companhia a Jesus, silenciosamente. Para a segunda etapa, o aquecimento, então uma pergunta, uma questão para você refletir. Como é que você tem vivido a escuta da palavra, a Eucaristia e a fé em Jesus? Como é que você tem vivido a escuta da palavra, a Eucaristia e a fé em Jesus? Reflita um pouquinho sobre isso, reze sobre isso. E para o treinamento, nossa terceira etapa, reze o creio ou espontaneamente formule uma profissão de fé, da sua fé em Deus.
e continue com esse seu pedido. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor, porque a noite já vem. Peça, insista, deseje a presença do Senhor com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele volte o seu rosto e dê a sua paz e a sua bênção. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a paz e a bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.